Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a prof vai fazer um videozinho para vocês falando sobre o que eu preciso saber antes de iniciar uma produção textual. Antes de mais nada, você precisa saber o gênero que você vai escrever. Gênero, professora? Sim. Você precisa saber se você vai fazer um poema, uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma receita, que tipo de gênero textual você vai fazer. Ou uma narrativa, que é quando você conta uma história. Enquanto eu não souber sobre o que eu vou escrever, não adianta eu tentar escrever, certo? Nós, como crianças da educação infantil, do ensino fundamental, a gente trabalha por gêneros. É diferente de criar uma redação como lá no ensino médio, tá bom? Mas, prof, o que eu não posso esquecer para poder criar uma boa produção textual? Primeiro, você tem que saber sobre o que você vai falar, o assunto do seu texto. Todas as informações que você tem a respeito daquilo, você precisa usar. E se você não sabe nada, você precisa saber. Ou você vai fazer um manharado de palavras e não vai conseguir definir o seu texto. Segundo, tema. Enquanto que o assunto é algo muito abrangente, eu preciso criar um único tema para mim não fugir muito do assunto. Então, por exemplo, se eu vou falar, sobre o bioma da Amazônia, se eu escolher falar sobre a Amazônia, ali eu tenho muitas informações. A fauna, a flora, os tipos de florestas, é muita coisa. Então, eu escolho, por exemplo, uma única planta que pertence à Amazônia e falo sobre aquela planta. Então, esse é o meu tema, de acordo com um assunto amplo da Amazônia. Terceira coisa, eu não posso esquecer o título, professora. Sim, isso é uma coisa tão comum, verdade, né? Pois é, título é algo fundamental. Para você saber que título você vai colocar, você precisa saber sobre o assunto do que você vai escrever. Antes de mais nada, o gênero, né? Mas enfim, o assunto e o tema. Então, você cria um título. E em cima desse título, você não pode esquecer de parágrafos, que depois a prof vai criar como montar, um videozinho sobre como montar o passo a passo, e pontuação. Para que serve cada tipo de pontuação? A leitura é a alma de um texto. A pontuação é o que faz você entender o que o escritor, o autor, está querendo dizer. Então, qual é o nome dessa pontuação aqui mesmo, desse pontinho? É interrogação. É quando eu vou fazer uma pergunta, eu uso ele. Combinado? Esse daqui já é a exclamação. É quando eu preciso dar ênfase em alguma coisa ou criar algo para exclamar, chamar a atenção. Por exemplo, socorro! Ponto de exclamação. Oh! Ponto de exclamação. Uau! Enfim, é uma forma que as pessoas criaram de expressar situações, então eu uso exclamação, quando eu preciso dar ênfase. Aí eu tenho um outro pontinho, que é 2 pontinhos. Toda vez que vai haver uma fala de um personagem, eu comento que vai haver uma fala, coloco os 2 pontinhos. Na próxima linha eu uso travessão, que é quando alguém vai falar, já não é mais o narrador da história, é quando um personagem vai falar. Coloco um travessão, que é um outro pontinho, e continuo. Ah, mas existem outras pontuações. Esse daqui, ó, é o 3 pontinhos. Alguns chamam eles de reticências. É quando continua. Então, eu faço uma lista, por exemplo, arroz, feijão, batata, macarrão, coloco 3 pontinhos. Continua aquela lista que a mamãe me pediu para ir no mercado. Uma situação. E essa daqui, ó, quantas crianças esquecem? Quando eu monto uma lista, a cada palavra que eu cito, eu preciso usar o que? Uma vírgula. Agora, quando não há vírgula no texto, não há pausa. Então, o leitor, ele não vai ter tempo de respirar. E a pausa, a vírgula, ela é fundamental no texto. Não se esquece, pontuação é a alma do nosso texto. Se a gente não fizer a pontuação correta de um texto, é impossível a pessoa que for ler entender. Combinado? Beijo, amores!